Norte Sul e no Guanabara. Visite os decorados. Gabi Engenharia. Para regularização ou loteamento de sua área, fale com a Gabi. 10h11, estamos de volta com o CBN Campinas e agora a gente tem o contato com o diretor-presidente da Sanasa, Manuelito Magalhães Júnior, a quem a gente agradece pela participação. Bom dia, Manuelito. Bom dia, Lília, bom dia, ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui de volta para falar com vocês no programa CBN Campinas. A Prefeitura de Campinas fez recentemente, o lançamento do Refis, que é a oportunidade dos contribuintes fazerem lá o parcelamento de dívidas, sem juros e outras condições. E agora a Sanasa também anunciou um programa que tem como objetivo ajudar, dar uma oportunidade dos contribuintes também que estiverem, nesse caso os consumidores que estiverem em débito, fazer o pagamento. Como é que funciona esse programa, Manuelito? Olha, acho que é importante a gente colocar que tanto o Refis da Prefeitura como o Sanasa em Dia, que é o programa de renegociação dos débitos dos consumidores perante a Sanasa, fazem parte de uma ação da Prefeitura de Campinas, que é o Programa de Ativação Econômica e Social da cidade de Campinas. Isso é uma forma da gente dinamizar e acelerar o processo de retomada econômica no nosso município após a pandemia, No momento que, com o avanço da vacinação, a queda no número de casos, a volta a uma certa normalidade de funcionamento das atividades, de maneira geral, essa é a ideia, que a gente possa acelerar. E aí, como você bem falou, dando uma oportunidade que a Sanasa nunca fez antes, é um programa inédito, que é o Sanasa em Dia, de parcelamento das dívidas com desconto das multas e dos juros. No caso, as dívidas do período entre 2020 e 2021 poderão ser parceladas com 100% de desconto nas multas e nos juros de mora. As dívidas entre 2016 e 2019 terão um desconto de 75% nos juros e na multa de mora. E as dívidas do período anterior a 2015, qualquer período anterior a 2015, terão novamente 100% de desconto. O parcelamento poderá ser feito em até 48 vezes para os clientes da categoria residencial e em até 60 vezes para os clientes da categoria comercial ou industrial. Nós estamos diante de uma grande oportunidade que vai só até o dia 23 de dezembro. É uma forma da gente dar a possibilidade das pessoas acertarem suas contas, colocar em dia suas contas, sem correr o risco de interrupção no fornecimento de água. Presidente Manuelito, muito bom dia, recebendo aqui o CBN Campinas. Qual que é a expectativa da Sanasa, dessa participação desse contribuinte, pessoal que está inadimplente, o quanto a Sanasa espera arrecadar, com o que está aí parado desde 2011, que a gente está vendo aqui, é dívida muito antiga, Não, tem dívidas antigas, mas o grosso dessas dívidas são dívidas recentes do período 2020 e 2021. Elas somam em valores nominais, sem inflação, cerca de 44 milhões, e pouco mais de 50 milhões corrigidos pela inflação. Flávio, nossa expectativa é que a gente dê a possibilidade das pessoas de regularizar suas dívidas. Nós não estamos fazendo isso por vontade de arrecadar, mas de dar a oportunidade das pessoas regularizarem. Então, nós não criamos aqui uma expectativa de valores, nós queremos que o nosso consumidor coloque sua vida em dia. Essa é a grande possibilidade que a gente está abrindo, a grande oportunidade, e é esse o nosso objetivo, dar uma mão a quem foi impactado. Todos nós fomos, sejam empresas, sejam pessoas físicas, todos nós fomos impactados, sofremos muito com a pandemia, seja na perda de entes queridos, seja com dificuldades na saúde, mas muito, e isso atingiu todo mundo, é a questão econômica. Todos nós fomos atingidos, as empresas, as pessoas, houve perda de renda, houve perda de emprego, e essa é a grande possibilidade, até o dia 23 de dezembro, das pessoas regularizarem suas dívidas perante a Sanasa.
Nesse contexto, era justamente o que eu ia perguntar para o senhor, porque o senhor disse que as dívidas são recentes de 2020 e 2021, então, claro, a gente pode entender que são pessoas, de fato, que tiveram suas rendas aí afetadas pela crise econômica, né, trazida pela Covid-19, e então eu queria perguntar para o senhor se o senhor tem uma ideia do quanto aumentou a inadimplência nesses últimos meses, né, especialmente nos períodos mais críticos da pandemia, em relação a um período normal, se existe esse levantamento para ter uma ideia do que isso causou também nos consumidores, né, na conta de água. Flávio, Lilian, desculpe, nós passamos de uma inadimplência em torno de 2%, 3%, para uma inadimplência em torno de 5%, 6%. Né? Então, a Sanasa foi atingida pela inadimplência, mas a gente sabe que, neste caso, as pessoas não deixaram de pagar porque quiseram. Né? Elas deixaram de pagar porque, de fato, houve uma dificuldade muito grande, ou seja porque perdeu o emprego, seja porque perdeu a renda, seja porque aquela sua atividade era informal e as pessoas saíram das ruas. Né? Então, tudo isso afetou demais a vida do cidadão, de todos nós. Né? De todos nós. Então, a ideia é que a gente dê essa possibilidade, de, agora, nesse momento de retomada, das pessoas irem colocando sua vida em ordem. Eu acho muito interessante esse tipo de medida, porque no ano passado foi um dos grandes pontos aqui abordados na CBN Campinas, pelos comerciantes que foram tão atingidos, questão de ficar bares, restaurantes, todos os comércios que foram atingidos, salões de beleza, que tiveram que ficar fechados por um longo período. E a conta continuava chegando, é claro, você não vai cortar a água. E ela continuava chegando, a prefeitura, até a Sanasa, fez a questão de média, né, presidente? E isso ficava um pedido. Pô, a gente não quer deixar de pagar, mas a gente quer ver um futuro lá na frente, se a gente consegue fazer essa renegociação. E agora vem essa oportunidade finalmente. Acho que é uma coisa que vai ajudar em muito. Quem sofreu demais, infelizmente muitos tiveram até que fechar os seus comércios e não conseguiram voltar. Para essas pessoas que não conseguiram voltar, presidente, o que pode ser feito? O que nós estamos fazendo, Flávio, é abrindo essa possibilidade de ir até 60 vezes do parcelamento, né, das dívidas até 31 de outubro, portanto, até o mês passado, né, você pode parcelar essas dívidas em até 60 vezes, né, e dando desconto da multa e dos juros. Né. É claro que cada um tem uma situação peculiar, né, é difícil a gente conseguir de maneira justa e equânime atender cada um em particular. Né. A gente faz um programa que ele tende a atingir um público médio. Né? Mas se alguém tiver alguma dificuldade, marca um agendamento numa agência de atendimento da Sanasa que nós vamos conversar e mostrar as oportunidades e as vantagens desse programa. Presidente, e ainda falando, né, sobre a questão dos inadimplentes, infelizmente, né, que houve essa crise para todo mundo, porque esse programa é importante ressaltar, o senhor já disse logo no início, porque ele é para os consumidores residenciais, mas também para os comerciais. Houve também uma mudança no perfil desse público? Era um público que tinha maior ou menor inadimplência? E isso, porque a gente sabe, infelizmente, também que a crise foi muito severa, né, para os pequenos empresários, por exemplo, né, para as pequenas empresas, para as grandes também, mas mais para os pequenos. Houve também um aumento de inadimplência nesse setor especificamente dos consumidores comerciais? O aumento daquela ordem que eu coloquei antes, de 2%, 3% para 5%, 6%, ele foi generalizado, ele atingiu todas as categorias, inclusive comerciantes, inclusive indústrias. Né? Mas ele não é sentido de maneira maior nesse setor do que na residência, ele é mais ou menos uniforme. Né? Até porque a gente viveu isso, né? Muita gente foi redirecionando a forma de atuação do seu negócio. Né? Então, o exemplo que você deu do restaurante, ele não podia atender, mas ele passou a trabalhar com delivery. Ele atende menos gente, mas também o consumo de água é menor, portanto, a conta fica menor e com o que ele está recebendo, ele consegue manter o pagamento. Então, isso, de certa maneira, houve uma acomodação no perfil de consumo, de tal maneira que a gente não pode falar de um setor que tenha sido mais impactado do que outro. É mais ou menos uniforme. E, presidente, para quem busca, né, essa resolução, o que deve fazer e a partir de
está participando, né, dessa situação. Aí tem que ficar com tudo em dia, né? Exatamente, tem que pagar. Inclusive o parcelamento ele irá na própria conta de água. Então, de maneira rápida, prática, segura, através do site sanasa.com.br/emdia, o comerciante ou o cidadão, o consumidor residencial, entra no site, ao entrar no site, ele vai saber o que ele deve, qual o valor dessa dívida, qual o valor dos descontos que ele pode obter, né, e escolher as dívidas que ele quer parcelar, e a partir disso pode inclusive pagar à vista, porque se pagar à vista não tem a correção das parcelas pela taxa Selic, né, isso é uma outra vantagem, né, e a partir daí vai lançando todo mês na conta de água. Ele tem que manter o consumo atual e mais o faturamento, o parcelamento da dívida em dia, para continuar obtendo as vantagens desse programa. E quem não fizer a regularização das dívidas, acho importante a gente lembrar também, pode ter o fornecimento de água interrompido. Eu trabalho com a possibilidade que as pessoas vão fazer a sua renegociação, porque é uma vantagem única, Lília, é uma oportunidade única e as pessoas não vão deixar passar. Presidente, só para aproveitar, né, essa conversa que nós estamos tendo aqui na CBN Campinas, falar um pouquinho da situação hídrica, né, da cidade. Maior estiagem, né, que o país vive há mais de 90 anos. O Cantareira teve uma recomposição na semana passada, mas longe, né, de isso resolver a situação. A gente precisa de muito mais chuva ao longo desse período de primavera e verão. Como é que Campinas observa o que está acontecendo no sistema e como Campinas projeta para 2022? Flávio, eu acho que é bastante oportuna a sua pergunta. Nós temos um cenário desafiador, né, mas muito diferente do período 2014-2015. A gente está sempre comparando com a outra crise, a crise mais recente, né? No período 14-15, ele afetou muito mais o abastecimento humano, o abastecimento de água potável, do que a geração de energia. Esta crise de agora, ela está afetando muito mais a geração de energia do que o abastecimento de água. Temos efeitos diferentes na crise. E muito também em razão de que o Estado de São Paulo se preparou e tomou algumas medidas para o enfrentamento de novas crises. Uma delas, muito importante, né, é a interligação entre a Bacia do Paraíba do Sul e o sistema Cantareira, a chamada interligação Jaguari-Atibainha, que continua com autorização de funcionamento, passou um mês sem funcionar, mas continua funcionando, tem autorização até 31 de dezembro, que traz água da Bacia do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira e dá uma relativa tranquilidade, que acrescenta cerca de 6, 7 metros cúbicos, a possibilidade de acrescentar até 8 metros cúbicos por segundo ao sistema Cantareira, né? Tudo indica, quando a gente compara, por exemplo, o sistema Cantareira, eu tive a oportunidade de entrar hoje de manhã, eu sabia que vocês iam me fazer essa pergunta, adivinhei, né? Então, no dia 8/11/2014, né, portanto, com a data de ontem, né, vou comparar com o dia de ontem, no dia 8 de novembro de 2014, o sistema Cantareira estava na reserva técnica, ou volume morto, como vocês chamam, tinha um volume negativo de menos 17,8% negativos, né? Ontem, o sistema Cantareira estava com 28%. Portanto, a situação é de alerta, mas não é de alarmismo, né? A gente pode dizer que nós passaremos um verão sem restrições, né? Nós temos um relativo conforto, uma relativa tranquilidade, mas temos que estar em estado de atenção. E um outro ingrediente diferente na crise atual em relação à crise de 14, 15, são as regras de operação do sistema Cantareira. A região aqui, e aí afeta especificamente o município de Campinas, tem garantidos 10 metros cúbicos por segundo na nossa captação, na captação da Sanasa no município de Valinhos, né? Então, nós usamos aí no período crítico do verão, no máximo 4 metros cúbicos por segundo. Então, isso dá uma certa tranquilidade operacional para que a gente passe, né, esse período
sem maiores restrições. Mas continuamos alertas, continuamos buscando ter maneiras de operar o sistema da cidade de Campinas de maneira a minimizar qualquer efeito mais adverso dos fenômenos climáticos, que infelizmente têm sido cada vez mais crescentes, sobre o cidadão de Campinas, sobre o consumidor da Sanasa, né? Como eu dizia, essa questão dos efeitos climáticos tem sido cada vez mais frequentes, muito em decorrência da questão do aquecimento global. Vocês estão cansados de debater isso aqui, mas nós temos fenômenos adversos e cada vez mais extremos, secas extremas ou períodos chuvosos muito intensos. A gente tem que, todos nós, os seres humanos do mundo inteiro, vão ter que se adaptar a essa nova conformação do meio ambiente. Presidente Manuelito Magalhães Júnior, diretor-presidente da Sanasa, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN. Eu quem agradeço a oportunidade de estar levando esclarecimentos e informação ao público da cidade de Campinas. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho para você, Flávio, para você, Lilian. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. 10h27. Sim. Rádio Cultura.